Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre prompt, palavra, ação. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona. Tudo bom, Cora? Tudo maravilhoso, Pedrinho. Temos visitas hoje. Aqui, à nossa frente. Bruno Rodrigues, autor de Prompt, Palavra, Ação. Que é um livro sobre... É o primeiro livro brasileiro, né, Bruno? Sobre prompt e a gente tem que aprender a fazer prompt, é isso? Muito. Para trabalhar com IA, precisamos aprender. Nosso futuro depende disso. Nosso futuro depende disso. Você já sabe fazer prompt? Eu achava que sabia e não sabia que eu precisava pensar tanto sobre isso quanto... Faz o seguinte, só vem. Bruno, bem-vindo. Muito obrigado. Sua primeira missão é me convencer, porque ainda ninguém conseguiu me convencer, de que eu tenho que aprender técnica para escrever prompt. Porque é um sistema que ele depende das entradas que ele dá para ele. Não é um robozinho de ficção científica. O bicho, ele não sabe tudo. Então a gente precisa aprender a se comunicar com ele. E a gente precisa saber usar as palavras e os termos certos para construir o prompt. Que o prompt nada mais é do que o modelinho semântico para se comunicar com esse sistema. Então, a gente falando da linguagem desse sistema, ele entende melhor o que a gente quer. Eu sempre dou o exemplo de que um sistema com ChatGPT é um liquidificador. Então, ele só vai funcionar se tiver alguma coisa dentro, senão você vai estragar aquele liquidificador. Se você coloca cebola, alho, sal, pimenta, ele vai produzir alguma coisa. Então, é algo generativo. Então, ele é um vazio que é treinado como uma máquina para executar alguma coisa, mas ele precisa de entradas que ele entenda o que é, no caso do liquidificador, um alimento, no nosso caso, palavras para que ele produza coisas. Convenceu? Não. E eu vou te dizer pelo quê. Bom. Eu vou te dizer por quê. Porque aí depende. Se a gente está falando de... sei lá, eu estou usando um Midjourney. Tá. Ou estou viciado no Nano Banana. Agora, se eu estou num modelo de criação de imagem, eu compro o que você está me dizendo. Uhum. Se eu estou num runway ou num Sora produzindo vídeo, eu compro. Putz, como faz diferença o detalhe que você bota no prompt, a ordem das... Tudo faz uma diferença imensa. Eu não brinquei ainda o suficiente com os de música, mas eu tenho certeza que passa a mesma coisa. Agora, o meu uso de GenAI, 90% do meu uso de GenAI não é nada disso. 90% do meu uso de GenAI é o ChatGPT, ou um pouco menos NotebookLM, e de vez em quando já brinquei algumas vezes com o Claude, eu nunca fui tragado pelo Claude. O ChatGPT é o meu modelo de linguagem favorito, e eu vou te dizer para que eu mais uso. É para organizar o que eu quero entender. E os melhores resultados para mim se dão quando eu converso com o modelo. O que eu quero dizer com isso? Eu estou tentando, sei lá, eu vou escrever um ponto de partida sobre o que eu passei minha tarde ontem fazendo. Tá. Eu precisava organizar a maneira como eu penso sobre o jogo político da direita, a briga entre o centrão e o bolsonarismo, que um precisa do outro, eles têm problemas diferentes para resolver, e alguns dos problemas que o centrão tem, o bolsonarismo atrapalha, outros o bolsonarismo ajuda. No entanto, a maioria da direita é o centrão e o bolsonarismo precisa. Tem uma dinâmica ali
Eu sentei na frente do ChatGPT, às vezes usando Deep Research, às vezes não, mas em essência eu acho que tem uma coisa, que quando o Tarcísio faz isso e aquilo, tudo mais, acontece tal coisa. Mas aí o resultado... E, no fim das contas, é como se eu estivesse conversando, e isso é meu uso recorrente, tá? É como se eu estivesse conversando com um outro analista de política, que entende profundamente aquele negócio, e que, por vezes, me traz insights que são interessantes, às vezes simplesmente organiza as peças que eu estou trazendo para ele, mas é porque ele é bom de organizar e me ajuda a sair do meu caos mental mais rápido. Não quer dizer que eu não sairia por conta própria, mas ele me ajuda a fazer isso muito mais rápido. O ponto que eu estou querendo dizer é, para mim, que eu uso essas ferramentas principalmente para me ajudar a pensar, a ter insights em cima de coisas que eu meio que já penso, eu não vejo a necessidade de estrutura. Eu vejo a necessidade de saber avaliar a qualidade da resposta dele. Mas isso é uma coisa que eu trago para o jogo. E veja, acho que ajuda pra cacete. Eu não sei mais trabalhar sem. Eu só não sei... Eu não sei se o que eu estou falando faz sentido para você. Faz sentido. Então vamos falar de criatividade? Vamos. Porque é muito engraçado, porque geral fala que sistemas de IA generativa não são criativos. E eu, Bruno, como sou estudioso, não tem nada a ver com o meu trabalho, eu tenho, tá? Eu estudo processo criativo há 20 anos. Então assim, por gosto, paixão e um pouco de trabalho, eu sei no formal o que é criatividade. Criatividade é você pegar diversos módulos, como se fossem peças de Lego, de várias áreas de conhecimento, até peças de Lego de uma mesma área de conhecimento, juntar aquilo e criar alguma outra coisa. Tá? Quando você fala de organizar, e você às vezes não precisa muito, é como se você não precisasse de muita criatividade, você não dá muito insumo para o outro lado juntar essas peças de Lego. Então, como se você deixasse ele ser criativo. É o zero shot do prompt writing. Você não dá insumo nenhum. Você simplesmente conversa com o sistema, ele monta da maneira que você quer, a partir da tua pergunta. Tem outro lado da história que é: eu quero dar insumos de informações e dados meus para misturar com as informações que estão do outro lado, porque eu quero isso no formato determinado, que pode ser de uma tabela, de uma lista. Então, eu preciso saber perguntar e pedir. Aí a gente chega no ponto de ter necessidade das palavras certas. Quando eu comecei a estudar ciência da informação, eu não sabia, não sei se vocês, que quando eu falava dado para mim era só número. Eu nunca tinha ouvido falar em dado semântico. Vocês tinham ouvido falar? Não sei. Dado semântico... Tem um momento que eu não sabia do que se tratava, claro, mas... Pois é, dado semântico é mais do que uma palavra-chave. Dado semântico é uma palavra super poderosa. E dado semântico você consegue só descobrir quando você mergulha em grande repositório semântico. Por exemplo, o Google é um grande repositório semântico. Se você faz transcrição de e-mails no repositório semântico. Se um termo aparece em vários desses, ele se torna uma super palavra-chave. Quando você descobre quais são esses dados semânticos e inclui nos prompts, a informação, a execução do que você está pedindo, ela vem de uma maneira muito mais rápida e precisa. Por isso a necessidade de entender a elaboração de prompts, principalmente para o trabalho. Entendeu, Pedro? Eu tenho certeza que te ajudaria muito na elaboração e criação de conhecimento em texto. Mas você acha que mesmo o tipo... Porque há vários tipos de texto, evidentemente. A gente está falando aqui de um tipo de texto muito pessoal. Tanto o do Pedro como o meu, a gente escreve colunas, né? Isso. É uma forma da gente falar. Não é um texto formal em nenhum aspecto, quer dizer, não é uma carta, não é uma comunicação que precisa obedecer a determinados padrões. Você acha que mesmo assim faz alguma diferença? Faz. Porque um exemplo, você falou, de repente o meu estilo é semi-formal. Você sabe disso, que os modelos eles trabalham com padrões. Então se eu digo, eu quero, sei lá, semi-formal não, informal. Eu quero que você coloque esse texto no estilo informal. Na web, pegando o caso de ChatGPT, que o corpus, né, o ChatGPT Web, existe, sei lá, 7.014 definições de que é criatividade.
Então ele vai escolher o que é o padrão na web de criatividade não, de que é informal, para transformar o seu texto num texto informal. Então você precisa conceituar exatamente o que você quer para o resultado do texto vir do jeito que você pediu. Será que o que é informal para você é informal geral, padrão da web? Mas aí, então, eu acho que aí vai depender de o que você está esperando da ferramenta. Isso. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu e a Cora, evidentemente, somos escritores profissionais. Nosso trabalho é escrever. Isso. Né? E, no momento, a chance de uma dessas ferramentas produzir um texto no momento. Tá. Não sei daqui a 2 anos. Tá. Pelos No próximos momento, 6 meses. whatever. Não tem problema. Pode ser, total. Somos ambos entusiastas de modelos de linguagem em grande porte. Super. No momento, a chance de um GPT, um Claude, um Gemini, oferecer para a gente um texto de qualidade que a gente considere de uma qualidade mínima é zero. Que a gente assinasse embaixo ainda não. É zero. Não tem a menor chance. Por quê? Vamos lá. Por quê? Porque é quadrado. Será que não é porque você não ensinou para ele qual é o estilo do seu texto? Que você não subiu textos para que ele entenda exatamente? Imagina, eu já li 300 mil textos. O meu já está muito acostumado comigo. Tá. No sentido que eu fico um pouco irritada, porque uma coisa que eu sempre fiz no meu texto é uma pontuação com ponto e vírgula, com travessão. E isso quase ninguém fazia, eu me sentia muito feliz de ter a minha pontuação muito peculiar, e agora ele faz o tempo todo. Há um ponto que eu tenho que limar. Tem uma Porque coisa eu de... peço, quando eu termino, o meu método de trabalho é o seguinte: eu escrevo, quando eu termino de escrever, peço para ele dar uma olhada, encontrar palavras repetidas, dar uma corrigida geral e ver pontuação e tal. Ele me ajuda muito nisso, porque não exatamente que ele corrija, no começo ele atrapalhava demais, porque ele queria fazer as frases todas num tamanho regular. Ele queria dar uma divisão sensata por parágrafos. Ele não queria frases nem muito longas nem muito curtas. E eu comecei a insistir, dizer, olha, não mexa nisso, não mexa naquilo. Isso aqui é uma característica minha. Deixa essa pontuação em paz. E hoje, no começo eu dava um texto para ele revirava tudo. Hoje ele já está deixando o meu texto quieto. E ele diz, olha, aqui que você usou incandescente e ali ardente, talvez fosse melhor. Isso você pediu para ele. Eu deixar de mexer no seu texto. Exatamente. Pois é, agora, o que acontece comigo e porque pesquisando elaboração de texto através de sistemas quanto mais você dá insumo, mais você pede, mais você interage. Então, um dos pontos principais de engenharia de prompts é a iteração. Você precisa passar esse nível de informação porque ele vai entendendo como é o seu texto. Quer dizer, então eu estou fazendo certo nisso. Exatamente. E o que eu faço muito e eu que até recomendo aos meus alunos, quando você pedir isso, por exemplo, eu entendo qual é o tom e voz do meu texto, você sobe o material e depois você pergunta, ok, como você caracterizaria o meu texto? Enumere qualidades, características do meu texto, e você checa aquilo. Se você não concordar, você fala, isso aqui não exagera, porque você começa a mexer com, vamos dizer assim, sensores do sistema, ele vai entendendo como é o seu texto. Isso você vai adaptando. Então, eu acho que isso é claro para mim. E veja, não tem... A minha conversa não é uma conversa assim de... tem uma coisa, de uma aura do texto. Isso é boa. Eu sou escritor profissional, não sou poeta. Entendeu? O lance é... Para o meu uso pessoal... Eu não preciso do ChatGPT para escrever para mim. Eu entendo perfeitamente que tem gente que precisa
precisa de um e-mail mais formal, não está habituado a escrever aquilo, precisa escrever um relatório. Eu acho que tem pessoas para quem escrever não é a coisa que elas fazem diariamente mais de uma vez, faz 30 anos, faz 40 anos. Tem gente para quem aquela ferramenta é muito útil para aquilo. Eu não preciso de alguém para me ajudar a escrever. Eu escrevo rápido, eu escrevo fácil. Fácil, eu digo, eu tenho facilidade... eu entro, começo a escrever. Tá. Eu Mas preciso... para quem precisa. E eu acho que se você é uma pessoa que... Porque escrever eu acho que é uma coisa que se aprende. Não é uma coisa Tudo bem, que... mas posso fazer um parênteses? Pode. Vamos lá. Teus livros. Pegando, 1565, um exemplo. Se você tivesse como contar com uma ferramenta dessa para escrever. Capítulos que são recheados de dados, informações, de números. Pedro, não seria muito melhor, com um conjunto de prompts bem pensados, você poder pedir para o sistema elaborar aquele capítulo juntando num texto, elaborando pelo menos que fosse um rascunho? Não adianta. Diferente de um outro capítulo, o capítulo que você fala do Estácio de Sá morrendo. Não, tudo bem. Tem um momento que o Bruno me falou que ele gosta muito de, que é quando eu descrevo a morte do Estácio de Sá. Eu vou te dizer, porque eu estou escrevendo nesse momento um livro. E eu estou usando muito o ChatGPT para me ajudar a escrever esse livro. Tá? Muito. Como? Então? Muito. É um livro sobre... Eu estou tentando explicar como é que se deu, nos últimos 30 anos, uma certa transição ideológica dentro do Vale do Silício e como isso tem um impacto político imenso no mundo. E eu começo, para dar um de muitos exemplos, eu começo contando uma história que é uma história extremamente pessoal, que eu morei no Vale em 2 períodos diferentes. Um adolescente, entre 1989 e 91, e outro já adulto, já jornalista, entre 2008 e 2009. E como eu vou recorrentemente ao Vale, eu conheço muito o Vale como ele é hoje. O Vale hoje é muito diferente do que era o Vale em 2008, 2009, muito. E não se compara com o mundo que era aquele lugar entre 89 e 91. Mas eu começo, entre 89 e 81, eu comecei estava no início do politicamente correto, que é o troço que vai virar, anos depois, por uma série de metamorfoses, aquilo que na esquerda americana chamam de woke culture, que aqui no Brasil a gente chama de identitarismo, que é quase a mesma coisa, e que é diretamente ligado ao surgimento de uma certa extrema-direita tecnocrata dentro do próprio Vale. Nota que aí você já está falando de arquitetura da informação. Sim, mas isso é uma coisa que eu sempre fiz. Tudo bem, por conta própria, porque é o meu trabalho. Claro. O sistema podia ajudar já nisso. Não, mas aí é que tá. Eu tenho uma história de algo que eu vivi de uma moça que era uma colega minha, com 16 anos de idade, que sofreu uma violência em Stanford, que não chegou a ser um estupro, mas foi uma coisa próxima disso. E ali várias palavras começaram a entrar no meu vocabulário, tipo date rape, rape culture, porque eram todas coisas que estavam começando a surgir no vocabulário, que estavam ressignificando. O ponto eu simultaneamente... Agora, tem vários momentos ali naquela história que o Peter Thiel, que é um cara que é super importante na extrema-direita do Vale hoje, é um cara que era estudante de direito em Stanford naquele momento. E ele é um cara que reage a esse episódio também, que era envolvendo... O ponto eu tinha que contar aquela história, eu queria contar aquela história, mas eu queria contar aquela história de forma que me ajudasse a apresentar determinados temas, que são os temas que eu vou desenvolver ao longo do livro.
E eu estava com uma certa dificuldade de juntar as peças. Onde que eu carrego mais, onde que eu carrego menos, o que é o ponto aqui que eu estou querendo chegar? Eu não quero que o ChatGPT me ajude a descrever uma cena. Eu não quero que o ChatGPT me ajude a usar o ritmo do texto em trechos específicos que eu sei que vão, porque tem momentos que você tem que gastar mais tempo estilístico mesmo no texto, porque é uma ferramenta para você trazer o leitor para ali para dentro. Você quer que a pessoa se emocione quando os Tasso de Sá morrem, mas você não quer que a pessoa necessariamente se emocione quando o Nicolas de Villers-Gagnon está celebrando uma missa e brigando com um protestante. Tem momentos que você quer aumentar a dose dramática da experiência do texto, tem momentos que não. Agora, isso eu quero fazer, mas como é que eu pego e organizo essas peças, que ordem eu ponho essas peças, para poder, sempre tendo em vista a coisa que eu vou desenvolver no texto, no livro inteiro, como que eu faço que essas peças todas dessa história que eu estou contando me ajudem a entregar para o leitor um livro que, primeiro, traz o leitor, é isso que você vai encontrar aqui nesse livro. Eu quero que essa história esteja a serviço dessa função. Eu usei muito o ChatGPT e dando versões e versões e versões desse primeiro capítulo, uma após o outro para ele, e dizendo, eu não estou satisfeito com isso aqui, eu não estou satisfeito com aquilo ali, eu acho que eu estou carregando um pouco demais ali. Ele me ajudou a fazer a estrutura de informação. Pedro. Ele não me ajudou e eu não quero que ele me ajude a fazer texto. Porque o tempo todo a gente está falando de uma base que é matemática, uma base que ela é objetividade pura. Será que, no momento desse, a gente não está cobrando uma subjetividade demais no modelo matemático? Porque quando você conta... Tanto que você quer parte do princípio que ele vai entregar. Será que quando a gente pensa em, como eu falei, de criatividade ou de arrumar, eu tenho assuntos e tenho fatos dentro de assuntos, a gente está criando categorias, isso ajuda porque é um modelo, matemático. Quando você começa a falar do estilo de contar alguma coisa, e você fala, e você fica incomoda, Bruno, eu não quero que ele diga como vai contar aquilo. Será que, aí provocando já, porque é uma coisa que eu estudo hoje, eu acredito muito que o futuro profissional das pessoas está muito nelas se mapearem, elas literalmente externarem quais são os atributos delas, as características delas profissionais, para elas colocarem no papel quais são as características, no lado profissional, para que elas possam, de forma clara, usar aquilo, por exemplo, inteligência artificial. Então eu fico pensando, será que no momento em que a gente souber mapear um pouco as emoções da gente, sendo bem específico, tá, Pedro? Será que com o avanço das IAs e a gente se mapeando melhor as nossas sensações, a gente vai conseguir descrever exatamente o que a gente quer e o texto ele não vai vir emocionalmente satisfatório? É a IA trabalhando para o autoconhecimento. Eu acredito das muito pessoas, nisso. É isso? Acredito muito nisso. Claro, e sempre lembrando que a gente está lidando com o outro exemplo que eu dou. É um pet filhote que acabou de desmamar. Ele chega na tua casa, se você disser para ele, olha, faz xixi aqui, cocô ali, comida ali, ele vai ficar olhando para você assim. Não vai fazer absolutamente nada. Você precisa dar mil insumos para ele começar a aprender as coisas. Mas eu acredito sim, com o andar da carruagem, que se fala muito, né, gente, que é uma das áreas que já está sendo, né? Outro dia eu li uma pesquisa muito prejudicada, psicanálise, por conta, né? E aí isso só vai piorar. É aquela história, se você é bom ou ruim, acho que daria outro Pedro, Core e Bruno diferente para a gente conversar. Mas eu acho que, sim, ajuda no autoconhecimento. Tudo precisa ser regrado, explicado. A gente fala muito sobre alfabetizar as pessoas do ponto de vista de né? Eu acredito muito nisso. Olha aqui, qual é o segredo de um bom prompt? Se é que tem, os segredos, talvez. Tem. Você conhecer exatamente o universo semântico
do público a que se destina aquele material. Pode ser uma imagem, né? Porque existem 3 tipos de prompt hoje, né? Vídeo, áudio e texto. Sim. Então, aquela peça de comunicação, ela tem que ser totalmente do seu público. E aí, gente, a gente só está falando de mais um degrau, né? Apenas uma ferramenta, um degrau na história da comunicação. Então, se eu conheço meu público, que é tradicional na área de comunicação, como é que eu conheço o universo semântico dele? E aí é interessante conversar sobre pesquisas semânticas. Graças a Deus, Deus inventou já, o homem, ferramenta, né? Então tem como você, através de repositórios semânticos, né, você conhecer de fato qual é a língua das pessoas, né? Senta aí e fala que eu vou anotar, né? Tem parâmetros para identificar, e a gente volta ao início, os tais dados semânticos. Então o segredo de bom prompt é você colocar nesses prompts essas palavras. Aí o nome desse recurso é ancoragem semântica, ancorar, né, para você, né, exatamente poder ancorar. Você usar uma palavra que ela consiga não só achar um conteúdo exato que você pediu, mas como ajudar a juntar o conhecimento que você quer. Então, essa espécie de imã, é um imã semântico, que ele atrai informações, dados e junta conteúdos. E como é que se encontra isso? Há ferramentas que elas fazem, gente, uma ferramenta que eu sempre explico que não são ferramentas inéditas, essas ferramentas existem no mercado. Quando você faz social listening, que é a escuta social, em comentários de rede social, você faz uma análise ali de parâmetros para ver quais são aquelas super palavras-chave. Existem vários parâmetros, né? Repetição, autoridade, que são repetições, são parâmetros até que as IAs usam. Quando Pedro, você pergunta alguma coisa, ele usa o parâmetro de autoridade e de repetição. É um pouco como se fosse aquela nuvem de palavras. Cora, mas é um descendente disso. Sabe qual é a minha dúvida? Tem um dos muitos experimentos que o Ethan Mollick fez, certamente conhece ele, né? Professor de Wharton e tal. Eu gosto muitíssimo de ler as coisas dele sobre inteligência artificial. Acho muitos insights ali. E ele tem um dos truques mais antigos de engenharia de prompt, é aquela coisa, você é um advogado especializado em direitos autorais, com experiência em 30 anos, tudo mais, Pois é. que eu uso direto, e que todo mundo usa direto, porque funciona, aí você já meio que posiciona lá, e vai ser um texto jurídico, vai ser um texto publicitário, vai ser um texto... Aí o Mollick não desrecomendando o uso desse tipo de coisa, ele descobriu, por exemplo, que a IA dá respostas espetaculares se você se vira para ela e fala: você é um mestre Jedi, pica das galáxias. Entendeu? Ela dá respostas ótimas. E o ponto aqui tenho certeza que isso não será nenhuma surpresa para você, é que aí a lição de engenharia de prompt é aquela coisa, não, você tem que explicar que ela tem que responder com linguagem jurídica, mas funciona. É só que às vezes as pessoas interpretam aquilo com uma certa literalidade demais e não percebe que às vezes você vai ter respostas surpreendentes se você se virar para a IA e falar: você é um mestre Zen, você é um mestre Jedi, você é um... Eu sou apaixonado por isso, então assim, quando a gente faz o Zero Shot, que eu comentei, você é um mestre Jedi, você deu alguma restrição, algum contexto específico e tal, então ele vai usar a criatividade. E a gente se surpreende tanto, e as respostas são tão legais. Não sei se Cora já fez esse tipo de experiência. Pede qualquer coisa. Eu peço todas as coisas, mas eu curiosamente, não fiz ainda esse negócio de dizer que ele é um mestre, não sei o quê. Olha, fica sábia. Muito bom. Por quê? Porque você dá toda a liberdade. É o Zero Shot. Vou experimentar. Ele vai juntar as pecinhas de Lego que, né, ele achar que forem as pecinhas de Lego padrão. E é interessante, Pedro, porque a resposta que vai vir, ela é baseada em autoridade e repetição. São padrões. Então, a resposta, sinta-se como mestre Jedi. Eu vou até Dagobah fazer alguma coisa e tal. É porque aquele planeta é o mais citado entre os padrões de planeta na web. É interessante porque a gente percebe um pouco o que estão falando. Você percebe um pouco o que estão falando. Vamos... esse é um ponto, eu acho, que imagino que nós três temos em comum.
A gente vê esse troço como uma ferramenta criativa, né? Uma ferramenta capaz de criar. Eu vejo. Total. É a primeira vez que a humanidade inventa uma ferramenta que é ela própria capaz de criar. Ela não cria como humano, ela segue outras lógicas de criação, baseada, evidentemente, na criação humana, porque é base de dados, mas as pessoas têm uma certa resistência a encarar esse negócio como ferramentas de criação, né? Rapaz, outro dia me chamaram para dar um treinamento falando de prompt writing e de EO. De EO é um filhotinho de SEO, né, que é como você prepara os conteúdos para que eles sejam encontrados pela inteligência generativa. Para um grupo só de criativos. Só de pessoas de criação. Penei, viu? Porque o ponto de partida foi explicar isso, Pedro, de que a ferramenta é criativa sim. E que as pessoas que estão criando textos criativos hoje, elas têm que aprender, antes de mais nada, a elaborar os prompts. Porque cada vez mais os textos eles vão ser criativos, porque a ferramenta é criativa, e se você começar a usar cada vez mais, a sua criatividade, lembra que eu falei de mapear as suas qualidades, elas vão ser transferidas também para o sistema. E você vai querer isso. Mas é complicado você falar isso para gente jovem. Por quê? Porque eu acho Para gente jovem, jovem são os mais resistentes. mais resistente. Mas eu sinto que os mais resistentes são os mais jovens. Mas por que isso? Agora, eu acho que porque está ainda naquele momento de você descobrir as suas aptidões, ainda está num mergulho muito subjetivo de autoconhecimento, de você saber quem você é. E é muito chato você descobrir que é um sistema. E se você gosta de escrever, eu sou redator publicitário de formação, tá, gente? Então, assim, um punhal no coração. Estudo isso, porém, é muito chato você descobrir que você vai deixar de escrever. Porque, no fundo, você vai querer que aquele sistema escreva. Eu, outro dia, estava na minha pesquisa, vendo, não sei se sabiam disso, 1910 foi o ano em que houve a profissionalização das atividades de comunicação social. Jornalista, publicitário, foi 1910 que começou a existir de fato. E que, olha só, e que o ano mais delicado para o profissional de comunicação, adivinha que ano é esse? 2025. Imaginei. Então, chegamos para um jovem, um recém-formado, alguém, ela era jovem mesmo, tipo júnior, sabe? Chegar para uma faculdade, um cara recém-formado e dizer assim, olha só, a sua área, ela tá assim, terremoto o tempo todo? É muito complicado, gente, muito complicado. E aí, eu acho que ambos têm amor pela palavra como eu tenho. A gente ama texto, mas a gente ama palavra. Adoro. Não é? Sim, Dos dois, a gente ama palavra. E o Google, há mais de 15 anos, já vem avisando. Galera, você que escreve, no fundo, para se preocupar muito mais com palavra do que com texto. O Google, simplificando, né, já vem avisando. Agora, Pedro, não é todo mundo que é obrigado a gostar de lidar com palavras. Tem gente que é o que você falou, Pedro, né? Eu sei que não é no teu caso, mas assim, só gosta de escrever com a emoção, entendeu? Como é que é isso? Como é que essas pessoas vão ficar profissionalmente, sabe? Elas são obrigadas a gostar de elaborar prompt? Não, né? Mas a questão aqui é a seguinte, que eu acho que o que a gente está vendo não é o fim de uma atividade, mas uma transformação. Porque você sempre vai precisar, sempre não, os próximos 6, toda vez que eu dizer sempre, eu quero falar... Os próximos 6 meses. Estou querendo dizer até 2026, tá? Então leia-se sempre com essa data limite. Mas você sempre vai precisar de uma pessoa para saber... Vou pegar, por exemplo, a minha coluna. Escrevo uma coluna toda semana. Digamos que o ChatGPT conseguisse escrever a coluna por mim, o que seria meio que uma felicidade, mas meio que um terror, enfim, tudo junto, misturado ao mesmo tempo. Eu sempre precisaria estar aqui para dar a pauta, porque a pauta é uma coisa altamente individualizada, quer dizer, de todos os assuntos que você tem. Por exemplo, eu essa semana escrevi sobre Yoko Ono, nova biografia da Yoko Ono. Por um aspecto muito pessoal, que isso me trouxe de lembrança, etc.
Então, você precisa de uma pessoa para dizer qual é o rumo que nós vamos tomar, não? Isso é um prompt. Pois é. A ideia, tanto que no meu livro eu falo isso no início, né? Eu tenho que contextualizar. A primeira coisa que eu falo no livro é assim, gente, não fiquem achando que é ideia. A palavra prompt foi criada agora com IA ou com o digital. Bota tempo nisso. Prompt é isso, é mandar, é pautar, a ideia é essa. Agora, você falando sobre isso, a gente sempre vai precisar do ser humano. O mal do pesquisador é que muitas vezes você começa a cavucar tão fundo que você acaba descobrindo coisas que no fundo você não gostaria de descobrir. Eu estudo porque eu estudo inovação na área de redação para mídia digital e faço parte de um grupo de ciência da informação, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E desde 2022 eu estudo prompt. E aí começaram a falar de por quê? Também já estava avizinhando desde 2020, né? E aí, gente, na pesquisa você começa a descobrir coisas que incomodam. Tanto que eu comecei a levar até para terapia, gente. A minha pesquisa, Bruno, por quê? Porque descobrir certas coisas, e são coisas matemáticas, são coisas objetivas, são coisas de pesquisa, comprovação, é tipo, eu não concordo, ou concordo. Não, amigo, aquilo está comprovado. Um dos pontos é esse. Eu não sei, Cora, se a gente vai precisar de algum momento que alguém, por exemplo, assim, pautar sim, mas certas coisas que falam de texto, sempre vai precisar, eu ouço muito isso. Alguém para revisar, para dar uma olhada no final. Pautar, concordo. Pautar sim. Eu acho que a questão da revisão está cada vez mais desnecessária, porque ele tem cometido muito poucos erros e, do modo geral, quando eu tiro tudo pelo meu caso, porque é o caso que eu conheço melhor. Então, no começo eu tinha muitas discussões com ele sobre o que ele estava mexendo e já agora não tenho. Evidentemente, depois de 2 anos aqui de vai e vem, discussão, etc., sempre com o mesmo objetivo, que é respeitando as minhas características. Enfim, ele já sabe o que eu quero dele. Então, sobre esse aspecto, a questão da revisão, eu acho que isso já não é um problema. Mas, realmente, a questão da pauta, eu acho que sempre, 2026, a gente vai precisar, né? Isso, o pautar é o saber quem você é para dar os inputs, né? Porque, olha, essa questão já estava colocada no começo da imprensa, no começo dos jornais impressos. Porque alguém decidia qual era a principal manchete, quais eram as manchetes secundárias, o que ficava na parte de cima do jornal, porque o jornal chegava dobrado à banca. Em cima da dobra. Então, aquela parte de cima era mais importante do que a parte de baixo. O que entrava lá dentro, o que entrava, o que não entrava. Isso eram prompts, afinal de contas. Quer dizer, isso era uma hierarquização da notícia que sempre dependeu de seres humanos, porque tanto que, tirando assim acontecimentos muito retumbantes ou, enfim, dos quais a gente não consegue fugir, cada jornal tinha uma página diferente, uma primeira página diferente, uma capa diferente, destacando outras coisas. Então, há o elemento humano nisso, né? E o elemento da pauta, do que nós vamos discutir. Você não acha isso? Claro que acho. Bruno, calma. A conversa ficou boa demais, a gente não chegou nem à metade dela. Então, a gente vai dar uma pausa. Vamos tomar uma água, tomar um café. Isso. Aí a gente volta pro estúdio e vamos gravar uma segunda parte para a semana que vem. A gente já volta. Bora lá. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comandos não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.
Tchau.